Olá, tudo bem? Está começando mais um Aconteceu Comigo, um podcast de relatos, histórias e experiências sobrenaturais, casos insólitos e muito mistério que acontecem comigo, com você e com todo mundo nesse Brasil afora. Estamos aqui no estúdio R1 Space, no World Trade Center, em São Paulo, em parceria com o grupo R1. Já segue a gente, segue o grupo R1, aperta o sininho e acompanha esse programa, viu? Vai lá, pega sua água, ajeite seu fone, afague seu gato, porque aqui o medo, a porta sempre bate. E para passar medo, e para nos fazer passar medo também, eu convidei ela, que veio lá de Brasília, ela que veio do Olhares, para estar aqui neste programa lendo histórias. Aline Hack. Tudo bem, Aline? Oi, Ira! Ai, gente, já tô eu aqui passando medo de novo, né? Preparada? Ai, olha, eu espero que hoje não seja uma história bem de espírito que eu vi, entendeu? Porque toda vez essa história de espírito que eu vi, aí eu vou chegar em casa e vou ver o espírito que Vai a gente... ver espírito. Vou voltar impressionada de novo. Você tem algum espírito de estimação? Ai, Alguém que tá sempre com você, você vive ali, oizinho, dando um tchauzinho? Não, Não? não. É Ainda possível bem. ter um espírito de estimação? Eu acho que deve ter gente que tem espírito de estimação. Tem gente que tem pato gigante de estimação. Ele, por um acaso, um espírito de estimação lava a louça? Não, Nem não, ajuda no aluguel? não, Nem varre a casa? não. Nem paga o boleto? Olha, Ira, depois daquele episódio que você falou que se você morrer vítima de violência doméstica, você vai assoprar no ouvido das pessoas, eu tô com medo dos caras... Dos homens que violentos. morrem. Espera, vamos deixar bem claro. Se eu morrer de violência de gênero, principalmente, eu vou voltar e vou fazer isso aqui. Eu vou ficar todo dia atrás dos caras violentos que bate mulher, sabe? Violenta a mulher, que persegue. Eu vou ficar assim, ó. Mas tá vendo? Às vezes pode ter um espírito... A Ira vai ser o espírito obsessor do agressor. Vou, sim. Vou e não tem essa, não. Ai, vai evoluir. Que evoluir o quê, mano? Que evoluir o quê? Vou vir pra me vingar mesmo. Não, Por tenho mim muito e medo. por todas as outras mulheres. Nós, hein, mulheres? Então, Aline, já que nós não temos aqui nenhum espírito de estimação, e se a gente não ler, este programa não será feito, infelizmente, né? Os espíritos ainda não estão trabalhando para nós. Os espíritos podiam ser que nem as inteligências artificiais, né? Fazer o nosso trabalho, Fazer né? o nosso trabalho, Poxa. né? Poxa, não dá. Exploração espiritual. Ai, meu Deus. Chama o sindicato dos espíritos. Ai, nossa, o que seria um sindicato dos espíritos, né? Nossa, não. Estamos problematizando demais. Isso aí, gente, isso aí. Vamos para as histórias então, Aline. Depois a gente comenta sobre os espíritos de estimação. Eu vou começar aqui um relato que se chama Centro Cirúrgico. Adoro histórias de hospitais. Você que está assistindo, você que está ouvindo esse programa, teve experiências de quase morte, teve viagem astral, viu alguma coisa no hospital. Você que não estava internado, mas estava acompanhando alguém que estava doente, que estava internado, viu alguma coisa? Mande a sua história aqui para o programa. contato@mundofreak.com.br. No campo do assunto, você coloca que aconteceu comigo, coloca o título da sua história, escreve a melhor forma possível para que a gente possa selecionar. Pode ser anônima ou você pode mandar o seu nome e a cidade onde você está. No e-mail você coloca, por favor, que você autoriza para a gente usar nesse programa, tá bom? E a gente lê, comenta, brinca e faz uma homenagem aqui também. Tá? Este programa, além de ser uma leitura de relatos, também é um registro de histórias, vivências e experiências que acontecem com a gente, beleza? Mas vamos lá, porque o que a gente quer é passar medo. Boa noite, Ira. Me chamo Paulo e atualmente trabalho no centro cirúrgico de um hospital particular
no centro da cidade. Sempre fui cético, até um pouco insensível em relação à morte de outras pessoas. Pois é, Paulo, pois é, esse cético, mas... Sempre tem o Sempre cético tem. mais. Apesar de ter vivido e presenciado vários casos sobre ou paranormais, sempre levei a morte dos outros com brincadeira. Como, por exemplo, quando vejo algum objeto das... Como, por exemplo, quando algum objeto da sala caía ou alguma porta rangia, eu brincava e associava o ocorrido com a morte de algum fulano da semana. Um determinado dia, havia acontecido uma morte trágica em uma das cirurgias programadas do dia. Após todo o procedimento de liberação do corpo e coisas do tipo, peguei os documentos da pessoa falecida e me dirigi até o elevador para depositá-los no setor responsável. Quando cheguei na porta do elevador, estávamos eu e outro funcionário aguardando o nosso transporte. Quando o elevador chegou e nós dois entramos e selecionamos o andar de destino, no momento em que a porta se fechou, ela automaticamente se abriu de novo. Como se alguém tivesse apertado o botão para subir. Nesse momento, eu dei uma risadinha e disse para o outro funcionário que era a alma do fulano que havia falecido há poucas horas, querendo pegar carona com a gente no mesmo elevador. Estávamos no 5º andar. O elevador desceu até o 3º, que era o destino do outro passageiro, e ele saiu. Novamente, quando a porta iria se fechar, ela abriu como no momento anterior, como se alguém tivesse tentando entrar. Novamente fiz a piada comigo mesmo. Porém, desta vez, o elevador deu aquela típica baixadinha de alguém entrando, sabe? Dá uma balançadinha. Enfim, fui levado do 3º andar até o 1º, que seria meu destino. Mas algo estranho estava para acontecer. No momento em que o elevador chegou no andar e a porta se abriu, senti como se uma mão estivesse me segurando. E uma voz abafada e trêmula me disse: "Não saia, pois eles estão te aguardando." Eita. Nesse exato momento, me arrepiei dos pés à cabeça. Mas tinha que dar continuidade ao meu plantão. Quando eu saí, notei que algo havia mudado. Geralmente nesse andar, de frente para a porta do elevador, ficava um balcão de recepção. Porém, ele não estava lá. Esse andar também é geralmente lotado de pessoas e funcionários, mas estava vazio, bem no horário de pico. Após andar sozinho e ressabiado pelos corredores vazios, cheguei até a sala de arquivos, onde iria deixar os documentos. Naquele instante, senti um enorme vento me rodear e gelar. A sirene de incêndio disparou e as luzes começaram a piscar. Muito depressa, joguei os documentos na mesa e saí correndo da sala. Mas o pior ainda estava por vir. Quando abri a porta, todo o corredor e o hall principal do hospital havia sido transformado. Paredes com a pintura descascando, chão manchado de lodo, teto com marca de infiltração e a luz extremamente escassa. Entrei em choque e paralisei onde eu estava, tentando me recuperar daquela loucura e colocar meus pensamentos em ordem. Fui mais uma vez atingido pelo susto, com o choro de um bebê no final do corredor que eu estava. Quando cheguei perto da fonte do choro,
avistei no chão um pedaço de carne e umas perninhas e bracinhos mal formados. E em um dos bracinhos havia uma etiqueta de identificação. Após ler o nome, fui golpeado por um outro choque de terror, porque aquele bebê no chão era um feto que tinha falecido ainda no útero, alguns meses antes, e eu havia feito a brincadeira sádica sobre o caso. Aterrorizado, caminhei para trás, sem dar as costas para aquele ser. Enquanto estava andando, tropecei em algo macio e caí. Quando me levantei, eu vi que era um corpo. E nesse corpo havia uma abertura gigante na região da barriga. Era outro paciente que também faleceu no hospital após um acidente de carro. E eu também havia feito a piadinha. Muito mais atordoado pelo medo, fiquei imóvel. E outros corpos com formas fantasmagóricas começaram a aparecer na minha frente. Fiquei encurralado na parede e comecei a sentir muita dor de cabeça. E quanto mais aqueles mortos se aproximavam, mais dor eu sentia. Em uma certa hora, havia tantos cadáveres e barulhos de vozes que nem meus pensamentos eu estava conseguindo ouvir. Nesse momento, a minha visão ficou turva e a dor de cabeça começou a ficar ainda mais intensa. Me fazia passar mal, a ponto de estar desmaiando aos poucos, vendo aqueles indivíduos, aqueles corpos, cada vez mais aparecendo na minha frente. Quando acordei, para minha surpresa, eu estava sentada em uma poltrona, com acesso na minha veia e uma bolsa de soro pendurada acima de mim. A enfermeira, que estava no local, vendo que eu havia acordado, largou o que estava fazendo e foi procurar o médico. Ela me disse que eu fui encontrado desmaiado dentro do elevador e que pensaram que eu havia tido um mal súbito ou algo do tipo, mas eles mal poderiam imaginar que, na verdade, eu nunca tinha dormido. Eita, Ira! Aline do céu, Aline! Eu falei histórias de hospitais, gente. São sensacionais. São muito fúnebres, gente. É muito triste, porque já é um ambiente triste. Pois é, olha só a lição de moral que tem essa história, né? Não fazer piadinha com a morte alheia. A morte vai cobrar. Lembrando, se fosse comigo, eu também votaria. Aí, ó, tá vendo? Vai fazer piadinha aqui, meu corpo tá lá, vilipendiando o meu corpo, e ainda faz piadinha? Nossa, Paulo do céu, mas eu sinto muito pelo seu terror. Eu não acho que as coisas têm que ser assim, nesse sentido de vingancinha. Eu faço a brincadeira aqui, vou voltar, não sei o quê. Se você for um estuprador, é verdade. Eu não acho que a gente tem que sofrer para depois aprender alguma coisa. Principalmente no caso, que é uma brincadeira. Dá risada, gente. Eu vou dar risada, porque, assim, nossa, eu acho que eu não sei como eu me comportaria numa situação como essa. Eu acho que eu realmente ia entrar em pânico na situação do Paulo. Já falei, gente, eu comecei esse episódio e outro episódio já aconteceu comigo, e também já falei. Eu morro de medo de ver espírito certinho, assim, de vez em quando vê uma luzinha ali, uma sombra, né, e tal, aí você vai lá, faz uma reza, né, ai, meu Deus do céu, ai, meu anjo da guarda, por favor. Vai trocando os símbolos mágicos, né, os símbolos de religiões diversas, né, esse aqui, ai, meu Deus do céu, ai, minha Nossa Senhora, aí, vai trocando, né, mas, eu acho que se eu visse dessa forma, eu encararia como um grande castigo, né? Eu aposto que o Paulo, depois dessa situação, ele nunca mais fez piadinha com os mortos. Ah, não. E eu acho que é assim também, né? Ó, Paulo, essa história,
Claro que se a gente for partir para o lado believer, né? Partir para o lado espiritual, claramente uma história de espíritos ali, tentando dar uma correção, falando alguma coisa. Mas mesmo que não seja de espírito, né? Se a gente for para um lado mais cético mesmo, e for para um lado mais psicológico, ainda assim é uma pressão, né? Porque ele fazia as brincadeiras, ele achava que não tinha nada, né? E ele mesmo, o subconsciente dele mesmo, sabe? Dando uma pegadinha também. Eu acho que pode rolar, assim, né? Pegando aí um lado mais psicológico da coisa, né? Essa história de você sentir culpa pelo que você já fez, né? Alguém ter falado pra você que isso não é certo, dessa forma de fazer brincadeirinha. Talvez um colega de trabalho deve ter falado e ficou aquilo ali no inconsciente dele, né? A outra lição aqui que eu vi dessa história é que quando a sua intuição te disser não vá, que pode não vá. Ou então aquele amigo, né? Aquele espírito amigo ali, né? O espírito que acabou de morrer e entrou no elevador e disse não vá. Pode ser a sua intuição, pode ser um espírito, depende, né? Do tanto de ceticismo da pessoa, né? Mas você sente ali, ó, é bem aqui que você sente geralmente. Ele foi avisado. E quando eu digo de psicológico, viu, Paulo, não quer dizer que eu não estou acreditando na sua história, pelo contrário, acredito até demais. Mas assim, olhando por um lado, pô, o que poderia ter acontecido? Suponhamos que você realmente tivesse desmaiado no elevador antes de tudo isso e tivesse vivido isso no seu inconsciente, na sua fantasia. Ou até mesmo no desdobramento, né? Exatamente, até mesmo no desdobramento. Ainda assim, você viveu isso. Pode ter sido dentro do elevador mesmo ou dentro da outra sala, você viveu isso. E eu acredito nisso e nas sensações que você teve, né? E o terror. Meu, um terror, porque assim, hospital, gente, ó, para quem acompanha o programa, né, acompanha minhas redes sociais, eu passei por um problema de saúde muito grave nos últimos 3 anos. Estive no hospital várias e várias vezes até fazer uma cirurgia. O hospital que eu estava é um ótimo hospital aqui em São Paulo, é na Santa Casa. Mas Aline, ele tem todo o ambiente gótico. Meu, parece um castelo do Vlad, sabe? Eu cheguei naquele hospital e meu Deus do céu, tem vampiro aqui. Cadê? Ah, não, eu entro em hospital dependendo do jeito, né? Aquela cor verde, né? Isso me remete a coisas meio, assim, de né? terror, meio lodo. Mas assim, e aquele cheiro de hospital, né, gente? É impressionante. O hospital tem um cheiro muito característico, que é um cheiro que é entre o metal. Impregna o sangue, que também tem cheiro metalizado, suor, né? O cheiro do suor das pessoas é diferente, né? O cheiro das pessoas, quando elas estão sobre... pressão mesmo, pressão, doente, né? Adrenalina, sofrimento e o próprio remédio, né? As pessoas transpiram esses remédios, né? Sim, a gente fica fedida. Ai, um horror. Então, e é isso, né? O hospital, ele já traz essa carga pesada de lugar esquisito, né? De doenças, de estarmos doentes. Uma carga triste, porque muitas pessoas se vão naquele momento. Aí você tem os familiares que estão chorando. A maioria dos hospitais tem até capela dentro para ter esse acolhimento, né? E lá na Santa Casa, onde eu fiquei, tinha uma igreja grande lá dentro, assim, muito bonita, onde é que as pessoas ficavam ali. Mas ainda, mesmo tirando todo o contexto espiritual da coisa, eu olhava os corredores e eu pensava, meu Deus, isso é muito sinistro. Parece que o corredor afunila, assim, né? Ele vai afunilando, assim. E uma outra coisa também que é bem típico de quem fica muito tempo no hospital é se lembrar dos sons do hospital. Você ficou se lembrando? Total. Porque são vozes que você sempre escuta, é o barulho. Sempre de longe, sempre com eco. Os tilintar de coisas, assim, tinha eco diferente, sabe? O barulho da maca. Quando tem maca velha, assim, você... Pavoroso. Aquela... Meu... Aí você tá lá trabalhando que nem o Paulo inocentemente, de repente você pisa e aí você tem aquela, né? Como eu disse, eu não gosto de ver esse lado no sentido, tá sendo castigado. Se foi espírito ou se foi psicológico, ainda assim ele teve essa sensação.
Porque ele viu justamente os espíritos, ou a suposição deles, de quem ele tinha feito a piadinha. Pois é. Eita. Fazer piadinha pode se voltar contra você. Então, gente, cuidado com as piadinhas, viu? Nem tudo é só humor, hein? Talvez um espírito, um fantasma aí passe perto de você e não ache tão engraçado, né? Mas aí, Aline, pra gente continuar o nosso programa, vamos ler a próxima história? Vamos. A próxima história é sobre o monstro do sertão. Olá, queridos. Me chamo Karina Lobo e vou contar uma história que aconteceu comigo anos atrás. A história se passa na região de Santa Bárbara, no interior da Bahia. Em 2005, eu estava no sítio da minha família, na casa da minha bisavó, e era comum a família se reunir nos fins de semana, como é na casa de muita gente, né? Nessa época, havia pouquíssimas casas na redondeza e a distância entre os vizinhos era grande, coisa de 600 metros a 1 quilômetro de pasto. Ira, isso te lembra algum lugar? Total. Né? Em certa noite, por volta de 9 horas, minha mãe me chamou para auxiliar com a louça da janta, detalhe para a cozinha. Era um cômodo um pouco distante das áreas sociais da casa, mas ainda era dentro de casa. Para quem mora na área rural, é comum fechar a casa ao anoitecer para evitar insetos, outros animais curiosos. Então a casa já estava com as janelas todas fechadas e as portas trancadas. Quando, de repente, eu e minha mãe escutamos um urro muito alto. Era algo gutural, assim, estrondoso, repetitivo. Ai, gente, tipo... Tava ecoando tão alto e perto de onde nós estávamos que dava para perceber que não era uma pessoa assustando a gente. Em sítio a gente, né, vamos lá. Ouvíamos as passadas de algo tão pesado, andando pela área do fundo onde nós estávamos, que eu e a minha mãe só conseguimos nos entreolhar e ficar ali congeladas. Confesso que eu senti um arrepio, mas fiquei curiosa, tentando entender que diacho era aquilo, né? Como eu tinha pavor de lobisomem, pelas histórias que meu avô contava, eu fiquei sem nenhuma reação, imaginando que aquilo ali certamente seria o tal do lobisomem. Porém, não só eu achei isso. Meu tio veio correndo da sala, nos puxou pelo braço pra gente ir lá pro tal do cômodo seguro, onde tinha um monte de altar, de santinhos, foto de pessoas das famílias. Largamos os pratos, a torneira aberta, tudo mais ou menos do jeito que tava. E a gente tentou se esconder lá. Todo mundo tava desesperado. Minha bisavó rezando, meus tios colocando as coisas para tampar as janelas. E todos estavam em absoluto silêncio. Após uns minutos tentando entender o que era aquilo, quando a gente ouviu alguma coisa empurrando a porta do fundo, a janela e depois a porta da frente. Eu acho que de tanto nervoso, eu acabei pegando no sono embaixo da cama que eu me escondia. No outro dia, tava todo mundo desesperado, assustado, e aí a gente foi procurar os vizinhos para perguntar se alguém tinha escutado alguma coisa parecida. E aí a gente se deparou com os vizinhos indo em direção à nossa casa, com pá, com enxada, com ancinho, qualquer coisa para se defender, sabe? E todo mundo relatou a mesma situação que aconteceu. Gente, aconteceu isso, não foi ilusão. Aconteceu algo estranho na noite passada e um vizinho chegou e falou que 2 ovelhas dele foram encontradas mortas. E aí o outro já veio e falou, a minha também, lá também encontraram uma ovelha morta. E aí eu tava num pânico, fiquei num
pânico. Mas quando chega uma viatura da polícia mandando todo mundo se trancar, pois um leão de circo tinha fugido da cidade e, gente, 90 quilômetros de onde a gente estava. E aí ele estava deixando um rastro de sangue por onde ele passava. Para nossa sorte, ele não matou ninguém nesse meio do caminho. E aí, para nossa sorte, o leão foi encontrado a alguns quilômetros dali, perto de uma cidade chamada Serrinha, pela polícia mesmo. E a polícia ambiental estava até procurando com helicóptero, né, para procurar o leão. E provavelmente é uma tristeza, ele foi abatido nesse resgate. Eu acho que a maior história de terror foi a morte do leão, eu acho. Tadinho, tadinho. Eu achei a história sensacional, Karina. Muito obrigada. É uma história diferente, não é uma história que deixa a gente no sobrenatural. Ela traz pra gente a resposta, né? Infelizmente, o maior terror foi para o leão e para os outros animais abatidos por ele, né? Por ser um leão de circo, provavelmente torturado, com fome, porque para ele ter matado tanto assim é porque ele estava com muita fome. E com muita raiva. Muita raiva, claro, e depois de ser abatido, né? Mas eu gostei muito dessa história e eu queria puxar um ponto, além do nome da Karina ser Karina Lobo, né? E ela falando de lobisomem o tempo todo. Karina, eu também, viu, Karina? Também ia achar isso. Mas uma coisa que nos leva ao mistério, ao sobrenatural nessa história e que eu achei incrível e completamente brasileira, e eu estou me sentindo pertencente ouvindo essa história, é o quartinho seguro. Porque quando você pega o quartinho seguro, lá dos filmes americanos, ingleses, de outros países, a galera que viveu em guerras, eles são quartinhos anti-ataques nucleares. É verdade. E aí é o quê? Geralmente é porão, no chão, e aí todo de... Só cimento. Cimento, ferro, umas comidinhas em lata, né? E aí tem aquele drama de você estar num lugar claustrofóbico. Mas como que é aqui no Brasil? O quartinho de milagres, né? É o quartinho do santo, né? O quartinho de santo, meu Deus, quartinho de oração. Né? Deve ter até aquela pedra grossa, cheia de vela acesa ali, assim, vela que queimou ali, né? A vela já tá grosso ali aquele espaço. Eu achei sensacional. E esse quartinho de segurança, né, tipicamente brasileiro, ele pode ser um quartinho de sincretismo religioso, com várias coisas ali, como ele também pode ser um quartinho separado para cada religião, conforme as suas práticas, né? Porque, ó, no candomblé e yorubá, você tem sua sala, você tem seu congar ali. Na casa de umbanda, você tem o seu quartinho, você tem sua sala. As pessoas espíritas também têm o seu quartinho, a sua sala. As pessoas católicas, as pessoas evangélicas, quando elas vão orar, vão buscar o Espírito Santo, elas se trancam num quartinho. É um círculo de proteção. Eu acrescentaria que as pessoas católicas têm muita prática de ter um oratório, né? Que às vezes é a imagem de um santo ou de uma santa que a família tem devoção, né? E aí, eventualmente, ali se acende uma vela. Às vezes é um lugar que já é apropriado para a pessoa ali dar uma ajoelhada ali, né, na frente da sua santinha. Então, na casa da minha mãe mesmo tem ali tem 2 oratórios, né? É interessante isso, né? O quartinho da segurança. Porque é interessante também, eu tenho até uma história engraçada sobre isso, que na casa da minha mãe, na casa da minha mãe tem um oratório que fica como se fosse um aquário, assim, né? E aí tem uma imagem de uma santa. E aí, essa santa, ela foi comprada em uma feira de antiguidades. E a minha mãe, quando ela achou essa santa, né, e tudo mais, a minha mãe adora restaurar coisas, e ela achou essa santa, e aí ela viu que essa santa era oca. E aí ela foi mexendo assim, e ela achou um bilhetinho dentro da santa. Que legal! Era uma oração, um pedido e tal. E aí ela tirou esse pedido de lá. E aí ela foi restaurar e tudo mais. E aí ela sonhou com a santa. E aí a santa dizia pra ela que era pra devolver o bilhetinho pra lá. Olha aí, viu? Olha só o astral.
né? Um toque Ó, na gente. né? Ó, devolva o bilhetinho pra lá, reza pra lá, entendeu? E aí a minha mãe restaurou, tampou o buraquinho e colocou a rezinha lá de volta. Então, assim, não tem nem indício que ali tinha um lugar que era oco, né? Ela tampou, deixou tampadinho para que ninguém tirasse essa oração, esse pedido que foi Caraca, depositado que dentro da demais. santa. Que legal. E assim, para você que está assistindo, não acredita, né? Ah, Ira, gosto de ouvir, gosto de assistir os programas, mas eu não acredito nessas histórias, né? Os de entretenimento e tal, né? E assim, é uma história que não está se falando nada de mistério, no sentido até mesmo falha na Matrix, né? E a gente falando desse quartinho. Mas esse quartinho não vai proteger alguém, né? Depende, depende. Eu acho que, assim, além do espiritual, daquilo que a gente busca, da gente que acredita, né? O quartinho faz parte de nós, por isso que eu tô chamando de brasileiro, sabe? Mesmo, não acredito, né? Mas, assim, aquele local onde pessoas depositam suas fés, sua energia, sabe? Eu me lembrei também das salinhas de benzedeiras, porque elas têm a casa delas, e aí tem um quartinho, igual você falou, cheio de santo, cheio de vela, cheio de várias coisas ali, onde elas vão fazer o seu atendimento. E aquele local é um local sagrado de proteção. Assim como outras culturas sem o cristianismo. Lá em Registro, né, a cidade descende de uma colônia japonesa, né, dos imigrantes que foram para lá, então a presença da cultura japonesa é muito forte, e há muitas pessoas ali que não necessariamente acreditam no sentido espírito como dentro do espiritismo, sabe? E isso, assim, gente, é muitas camadas, porque cada um tem as suas crenças, né? Mas tem muita gente que mantém os quartinhos e fazem as suas homenagens, celebrações, como uma continuidade da família. Então, às vezes a pessoa ela não acredita no sentido, não sou cristão, não acredito em anjo, não acredito em espírito, mas ela mantém o quartinho, e aí, claro que vai ser diferente, se ela não acredita, ela não vai rezar para um Deus, né, para Deus. Mas aí, ela mantém aquilo como uma tradição de ancestralidade. E aquele quartinho também passa a ser um quartinho de proteção. Uma proteção que é um momento que você se retira, que você se guarda, você vai pensar, você vai meditar, você vai orar, você vai falar com os que você acredita, ou não, ou você simplesmente estará ali num ambiente seguro. E essa sensação de segurança, né, também remete aos patuás, né, que muita gente coloca ali uma cruz em cima da porta de entrada, ou uma imagem na frente da porta de entrada, ou dentro do principal espaço da casa, ou no corredor, né? O corredor, ele tem esse aspecto meio místico, né? Sinistro. Porque é um lugar que tem muita passagem, né? É um corredor que remete à passagem. E muita gente coloca também o oratório ali no corredor para proteger quem entra e quem sai. Legal, né? né? Então tem isso também de e é interessante, porque eu já escutei histórias assim de gente que tinha uma santinha do lado da cama, isso assim em templos religiosos que eu frequento, e aí eventualmente alguém chega assim e fala: mas por que tu tirou a santa do lado da cama? E quem falou isso pra você? Foi uma orientação que eu recebi ali. Eita, esse programa, adoro! Então, confia no teu patuá, sabe? Confia no seu patuá. Eu tenho um patuá. Eu tenho um patuazinho que é interessante. É tipo a história da santinha da minha mãe. Um dia eu achei umas coisas da minha infância, né, numa caixinha que minha mãe guardava, e lá dentro tinha uma reza da minha bisavó, e aí eu carrego essa reza. É uma reza anotada no papelzinho, um papelzinho velho, eu tenho medo até de abrir o papel, porque eu acho que ele vai desmanchar na minha mão, mas eu guardo ele, e aí toda vez que eu penso em tirar ele de perto de mim, eu lembro do meu amigo que falou uma vez: por que tu tirou a santinha do lado da cama? E aí eu fico pensando que algum mentor espiritual já... Por que tu tirou a reza da sua bisavó da carteira? E aí, quem acredita sabe, né? Não vamos brincar com isso, pois Não dá pra brincar, gente. Mas e você?
Como seria, ou você tem um quartinho de segurança como esse? Como seria seu quartinho? Mas não vem falar de bunker, não. Tô falando no sentido astral, psicológico, espiritual que a gente tá falando aqui. Como que seria o seu quartinho? Quais seriam as proteções presentes no seu quartinho, hein? Comenta aqui porque eu quero saber também. E enquanto isso, Aline, obrigada mais uma vez por ter vindo aqui no programa. Deixa aí também de novo os seus contatos para quem quiser te seguir, te conhecer mais e saber dos seus projetos. Obrigada mais uma vez por me convidar aqui para esse episódio, para compartilhar coisas sobrenaturais, às vezes nem tanto, né? Crenças que a gente tem. Eu tô em todas as redes como Aline Hack, é só procurar meu nome lá. E também tô no Olhares Podcast, falando sobre feminismo a partir do ponto de vista de mulheres que estão em contato com lutas de mulheres e para mulheres. É isso. Obrigada, Ira. Ai, obrigada de novo, Aline. Seja sempre bem-vinda. Pode vir sozinha, pode vir com seus espíritos de estimação, que eles não venham fazer mal, mas está tudo bem. Obrigada a você que acompanhou esse programa até aqui. Obrigada, equipe do R1, que está aqui passando medo nos bastidores com a gente para produzir esse programa. E até semana que vem.